Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos começar a falar sobre as ligações químicas. Bom, como essa própria palavra significa, né, ligação significa união. Nesse caso, união de átomos ou íons, tá, para formar determinadas substâncias. E essa ligação vai definir as propriedades que essa substância tem. A gente vai ver que essa ligação ela não se dá de forma aleatória. Há diferentes formas desses átomos e íons se ligarem, né? E a gente vai ver que isso também é influenciado pela proporção, ou seja, pela quantidade. Aqui eu coloco para vocês uma fórmula, né, de conhecimento aí cotidiano, que é H2O, a fórmula da água. Essa substância é formada pela proporção de 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Se eu colocar mais um oxigênio aqui, e olha que isso é possível, aí eu já não tenho mais a água, aí nós já teremos a água oxigenada, uma substância com características, com propriedades diferentes, tá? Um outro exemplo aqui é o CO2, né? O gás carbônico. A junção desses átomos aí forma esse elemento gasoso, também muito frequente no nosso cotidiano. Um outro exemplo é NaCl, a fórmula do sal de cozinha. Também são outros 2 átomos, né, que se ligam nessa proporção e é capaz de formar essa substância. Então, nosso objetivo nessa aula e nas seguintes é investigar de que forma que esses átomos se ligam e as principais características dos compostos que são formados. Bom, a gente vai começar a entender o seguinte, né? Como eu disse para vocês, as ligações elas não se estabelecem de forma aleatória. Um objetivo de um átomo ao se ligar com outro é alcançar a chamada estabilidade, tá? E existem regrinhas que definem para a gente essa estabilidade. Uma das principais regras, né, que a gente estuda aqui no nosso ensino médio é a chamada teoria do octeto. Alguns cientistas perceberam que os átomos se tornam estáveis ao ficar com a camada de valência, lembrando, camada de valência é a última camada preenchida do átomo, quando ele atinge o chamado octeto, 8 elétrons na camada de valência. Tem exceções? Várias, né? Uma delas é que tem alguns átomos que não atingem o octeto. Eles atingem o chamado dueto. Isso acontece com átomos que têm apenas uma camada, porque a primeira camada do átomo só cabe em 2, que é a K. Então, são átomos que têm um número atômico muito pequeno, né? É o hélio, é o lítio, né? São casos bem específicos. Mas a grande maioria atinge essa estabilidade com o octeto, 8 elétrons na camada de valência. Aqui, um exemplozinho básico. Nós temos o átomo aqui de sódio. O átomo de sódio, ele tem número atômico 11. Então, quando se faz a distribuição eletrônica dele, a primeira camada, a gente tem aqui 2 elétrons, a segunda fica com 8, e a terceira, que é a última camada, só fica com 1 elétron. Então, ele, sem ligação, ele é instável. Ele não tem a última camada com 8 elétrons. Ele tem só com 1. Então, esse átomo de sódio, ele, o que vai querer, né? O que é a tendência de acontecer com ele? Como ele só tem 1 na última camada, ele vai querer perder esse 1 elétron. Então, a tendência é que esse terceiro nível, essa terceira camada deixe de existir. Quando ele perde essa terceira camada, a última camada dele passa a ser a segunda, que tem exatamente 8. Então, ele alcança a estabilidade, tá? Observem agora que do lado direito que nós temos o átomo de cloro. O átomo de cloro ele tem a propriedade inversa, tá? Em relação ao sódio. Ele tem no total 17 elétrons, então a primeira camada dele fica com 2, a segunda com 8 e a terceira com 7. Observem aqui, ó, ele está com 7, ele está quase chegando no octeto, né, que é o 8, a estabilidade. Então, ele não quer perder o 7, porque ele já está pertinho do 8. Então, a tendência aqui é ganhar. Ele vai querer ganhar 1 elétron para alcançar a estabilidade.
E é aí que nós vamos chegar no nosso primeiro modelo de ligação química, quando eu vou unir átomos que têm tendência em perder e átomos que têm tendência em ganhar elétrons para chegar no octeto. Essa primeira ligação química, ela é chamada de ligação iônica. Ó, iônica vem de íons. E lembrando, pessoal, nós temos íons positivos e negativos. Lembrando que os positivos são o cátion e o negativo é o ânion. Então, ligação iônica é o resultado da ligação de um cátion positivo e um ânion negativo, tá? O que acontece? Quando eu tenho cargas de sinais opostos, existe uma atração entre essas cargas, que é chamada atração eletrostática. E é essa atração, tá, que vai ser chamada aqui nesse caso de ligação iônica. Bom, o que acontece? Nós vamos ouvir muito agora falar do termo eletronegativo. Eletronegativo significa que o átomo atrai o elétron, que ele tem essa capacidade de atrair, tá? Então, quanto mais elétrons tem esse átomo, quanto mais próximo do octeto dele, maior tendência em ser eletronegativo. Aqui eu volto novamente a mostrar para vocês o exemplo do NaCl, né? Lembrando que o sódio, a última camada dele tem um elétron, então ele tem tendência em perder esse elétron dele. E o cloro é extremamente eletronegativo. Ele já tem 7 elétrons, então ele está atraindo muito elétron vizinho para atingir o 8. Então vai acontecer isso aqui, ó. O sódio vai perder um elétronzinho para o cloro. Então, observem aqui que depois da ligação, né, tá mostrando justamente isso. O sódio já não tem mais aquele elétron na última camada, é por isso que ele fica com essa carga positiva. O cloro, que inicialmente tinha 7, agora ficou com 8. Como ele ganhou 1, ele ficou com carga negativa. Então, tá tendo a atração entre esses dois íons, tá? Bom, meninos, lembrando, né? A gente já aprendeu isso lá no primeiro semestre, mas a gente tem que retomar isso, que a gente vai usar bastante. Perdi elétron, fico com carga positiva. Ganhei elétron, fico com carga negativa. Bom, vou mostrar para vocês aqui agora um esqueminha para lembrar então, ó. Ligação iônica é a formação, é a ligação entre um cátion, que tem carga positiva, e um ânion, que tem carga negativa. O cátion, vocês vão ver que ele vai ser formado por um metal. São os metais que têm tendência a perder elétrons. Já o ânion, como ele tem a característica totalmente oposta, eles são formados por não metais. Aí, lembrando, meninos, os cátions, eles perdem elétrons. E a gente agora vai aprender a ver isso na tabela periódica. Os átomos que perdem elétrons são aqueles que estão presentes nos grupos 1, 2 e 13 da tabela periódica. A gente tem os elementos do grupo B, mas aqui no nosso ensino médio, a gente não tem o hábito de trabalhar com eles, tá? Consequentemente, a valência, ou seja, a carga desses íons, serão mais 1, ou seja, aqueles átomos que perdem um elétron, mais 2 ou mais 3. Então, quem tem 1, 2 e 3 elétrons formam cátions. Consequentemente, formam cargas mais 1, mais 2 e mais 3. Já os não metais, oposto. Eles não perdem elétrons, eles ganham. Nesse caso, vocês vão ver que os grupos da tabela periódica que têm tendência em ganhar são aqueles formados pelos grupos 15, 16 e 17. Ó, grupo 15. Olha que no último número, né, na unidade, 15 significa que ele tem 5 elétrons na camada de valência. Ele não vai querer perder 5, ele vai querer ganhar 3. É muito mais fácil ganhar 3 para alcançar o octeto. Por isso que a valência dele é menos 3. Pensa assim, é a quantidade de elétrons que está faltando, tá? Grupo 16.
16 significa que tem 6 elétrons na última camada. Estão faltando 2, por isso que a valência é -2. Grupo 17 significa que tem 7 elétrons. Então, a valência vai ser -1, porque só está faltando um elétron para alcançar o octeto. Observem aqui, meninos, que o grupo 18 não entra. Por quê? Grupo 18 significa 8 elétrons na última camada. Então, eles já são estáveis sem estabelecer ligação química. São os chamados gases nobres. Então, vocês vão observar que eles não estabelecem essas ligações químicas porque eles já são estáveis. Eles já têm o octeto completo. Aqui, pessoal, é a imagem da tabela periódica. A gente já viu essa imagem em aulas anteriores, mas é só para vocês saberem identificar os metais e não metais consultando essa tabela. Então, como eu disse para vocês, nós vamos trabalhar aqui ó, com elementos do grupo 1. Grupo 1 significa que tem um elétron na última camada, então perde esse um elétron. Nós vamos também trabalhar com o grupo 2. Grupo 2, 2 elétrons na última camada, então também perdem, tá? Aqui, o grupo B, que é essa parte que eu vou riscar aqui em amarelinho, por enquanto a gente não vai trabalhar com eles, tá? E a gente vai trabalhar aqui com os não metais. Tá? Os não metais, lembrando, eles têm carga negativa, eles ganham os elétrons, eles são eletronegativos. E aqui, pessoal, o grupo 13 também é metal, tá? Só o boro ali que não faz ligação, que não perde. Mas os outros aqui, ó, alumínio, galho, né? Eles têm 3 elétrons na última camada, então eles também são metais, eles perdem, né? Eles formam cátions. Observem que eu não falei do hidrogênio. Gente, o hidrogênio não faz aqui para nós, por enquanto, né, ligação iônica. A gente não vai trabalhar com ele. Ele vai fazer outro tipo de ligação que nós veremos em outras aulas. Bom, resumindo aqui, nesse slide, então, os átomos que nós vamos trabalhar. Grupo 1, 2 e 3 aqui, que tem 1, 2 e 3 elétrons, como está estabelecido aqui, eles são os nossos cátions, vão formar carga positiva. Grupo 14, por enquanto, nós nem vamos trabalhar, tá? Nós vamos trabalhar agora, por enquanto, mais com o grupo 15, 16 e 17, que tem 5, 6 e 7 elétrons. Esses átomos têm tendência em ganhar elétrons, então eles formam os ânions, que são os íons de carga negativa. Bom, vamos para um exemplo prático, para vocês terem noção de como que a gente determina a fórmula de um composto iônico. Eu quero aqui, inicialmente, que a gente estabeleça a ligação entre o magnésio e o cloro. Quando eu pedir a ligação entre alguns elementos químicos, o primeiro passo é ir na tabela periódica, verificar o grupo no qual ele se localiza, porque esse grupo determina para nós quantos elétrons esse átomo tem. Então, quando a gente pega lá o magnésio ele se localiza no grupo 2. Ele é um metal alcalino terroso. Se ele está no grupo 2, significa que ele tem 2 elétrons na camada de valência. Se ele tem 2, olha, ele está lá longe do octeto. Então, a tendência dele é perder. Então, ele vai ser o nosso cátion, ou seja, ele é o íon de carga positiva. Faço a mesma coisa com o cloro. O cloro, né, o símbolo é Cl, só que agora ele está no grupo 17. Pego só a unidade aqui, ó, 17, significa que tem 7 elétrons na camada de valência. O 7 agora, ó, é muito eletronegativo, ele já está pertinho do octeto. Então, a tendência dele é ganhar, e agora ele forma um ânion, ou seja, ele tem carga negativa. Ó, qual que é a forma mais prática de fazer? Primeiro eu escrevo o cátion, que é o magnésio. Como ele tem 2 elétrons, eu venho aqui e faço 2 pontinhos do lado dele, representando os 2 elétrons que eu tenho. Do lado desse cátion, eu ponho o ânion, que é o cloro.
O cloro agora tem 7 elétrons. Então, observem que eu coloquei 7 bolinhas representando esses elétrons. Então, eu tenho um que perde e o outro que ganha. Eu represento essa perda e ganho por meio de uma seta. Então, olha, o magnésio vai vir aqui e vai doar, né, esse elétron que ele tem para o cloro. Então, o cloro inicialmente tinha 7, mais um que ele ganhou do magnésio, ele ficou com 8. Ótimo! Atingiu o octeto, o cloro está estável. Só que observem que aqui no magnésio, ele tem um elétron sobrando. Não pode sobrar. O átomo que perde tem que perder todos os elétrons. Ele não pode doar para esse cloro, porque senão esse cloro vai ficar com 9. Não tem espaço para 9 elétrons. O máximo, o exato, é 8. Então, nesse caso, significa que essa ligação química precisa de outro átomo para receber. Ou seja, eu vou ter que usar outro cloro, porque aí esse magnésio doa esse elétronzinho que está sobrando. Agora sim, aí o átomo de cloro aqui embaixo, ele tinha 7, mais um que ele recebe ali, né, que virá para cá, ele vai ficar com 8. O magnésio conseguiu doar os 2 que ele tinha. Agora tá todo mundo satisfeito, tá todo mundo estável. Não terminou. Nós temos que escrever a fórmula final. Esse aqui é só o esquema para a gente descobrir a proporção, a quantidade de átomos. A fórmula final, nós colocamos o símbolo e a quantidade de elementos químicos. Então, nesse caso, nós utilizamos um átomo de magnésio. Observem, é a quantidade de átomos e não a de elétrons. Eu usei o magnésio uma vez, então eu venho aqui e escrevo ele uma vez. O cloro, nós utilizamos 2, então é por isso que aqui são 2 embaixo. Então, essa é a proporção, um magnésio para 2 cloros. Nesse próximo slide, eu vou ensinar para vocês a determinar a mesma fórmula, só que sem aquele esquema das bolinhas. Aqui nós vamos usar o esquema da valência, lembrando que valência é a carga. Os passos preliminares são os mesmos. Eu tenho que pegar o magnésio, ver o grupo dele, no caso, grupo 2. Então, ele tem 2 elétrons na camada de valência, né? Se ele tem 2, meninos, lembra, ele é o cátion, ele perde, ele é o positivo. E a valência dele é exatamente esse mais 2, a quantidade que ele irá perder. O cloro, grupo 17. Ele tem 7 elétrons na camada de valência. Então, ele é eletronegativo, ele ganha. Só que cuidado com o ânion, gente. Ele não ganha 7. Ele tem 7. Para chegar em 8, falta 1. Então, a valência é menos 1. Cuidado. Aqui é a quantidade que falta para o octeto. Então, o que nós vamos fazer nesse caso? Nós escrevemos o magnésio com a valência dele, que é mais 2. Do lado, nós escrevemos o cloro com a valência dele, que é menos 1. Aí, a gente faz a regrinha do cruzamento. Esse 2 do magnésio virá para o cloro na parte inferior. E o 1 do cloro virá para o magnésio, tá? Eu só transfiro os números, as cargas não. Então, vai ficar Mg. Por que eu não coloquei o 1 aqui embaixo, né? O 1 pode ser omitido. Ele apareceu só uma vez. O cloro recebeu o 2. O 2 agora eu tenho que escrever. Então, essa é a fórmula final, tá? Observem que a gente, né, chegou no mesmo resultado do que no slide anterior. Então, são duas formas distintas da gente estabelecer a fórmula de um composto iônico. Na atividade que vocês forem realizar, vocês podem optar pelas maneiras de fazer, ou utilizando os pontinhos com as setinhas, né, indicando as transferências, ou aqui cruzando as valências. Façam da forma que vocês se sentirem mais à vontade. Para a gente finalizar, eu queria falar um pouquinho aqui das propriedades dos compostos iônicos.
Bom, composto iônico, ele vai ter o estado físico sólido. Por que que é o estado físico sólido? Porque a ligação iônica é uma ligação forte de atração entre esses cátions e esses ânions. E um composto iônico atrai com muita força o composto iônico que está do lado dele. Então, eles formam os chamados retículos cristalinos. Só para vocês terem noção, aqui é a fórmula, né, o retículo cristalino do NaCl, que é o sal de cozinha. Observem que os átomos de sódio estão representados em roxo e os cloros em verde. Então, aqui eu tenho um NaCl, mas do outro ladinho eu tenho outro NaCl. Então, um vai atraindo o outro e vai formando esse retículo, que é uma organização bem perfeita, bem intensa, e é por isso que esse material é encontrado no estado sólido. Como consequência, gente, esse material vai ter uma elevada temperatura de fusão e ebulição. O que significa isso? Olha, ele é um sólido. Eu posso fundir ele, passar para o estado líquido? Posso. Mas para eu conseguir isso, eu vou ter que elevar a uma temperatura muito grande. Por isso que a gente fala elevada temperatura de fusão e ebulição. Posso derreter? Posso. Mas é muita energia necessária. Então, você pode pegar seu sal de cozinha, colocar dentro de uma panela sem nada e tentar derreter, que você não vai conseguir. Porque aquela temperatura da chama do seu fogão não é suficiente, tá? Bom, outra característica que esses compostos iônicos têm é que eles são bons condutores de eletricidade. Mas para isso é necessário que eles estejam no estado líquido. Por quê? Para eu ter condução de eletricidade, eu tenho que ter carga, né, positiva e negativa, eu tenho que ter elétron livre, mas isso acontece só se tiver mobilidade. No estado sólido, essas cargas estão muito presas no retículo. Então, o sólido não consegue conduzir. Aqui mostra o exemplo do cloreto de sódio dissolvido em água. Sal de cozinha dissolvido em água. A água, ela é capaz de interagir naquele retículo cristalino e separar as cargas, o Na+ e o Cl-. Então, eles vão adquirir o quê? Mobilidade. Então, o sal de cozinha, lá sólido, no pacotinho, não é capaz de conduzir corrente elétrica. Mas depois que eu dissolvo ele na água, aí sim ele é capaz de dissolver corrente elétrica. Quem tiver curiosidade aí, pode até pesquisar experimentos mesmo, onde mostram eles acendendo lâmpada, né, com água e sal. Isso acontece justamente por isso, porque nesse caso, né, eu tenho a mobilidade desses íons.